Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Eu gostaria de refletir com os irmãos nesse texto, tendo em vista que ao longo dessa semana eu casualmente fiz leitura desse texto e ele chamou a atenção em alguns aspectos. E eu acredito que, assim como aconteceu comigo, possivelmente deverá acontecer com você. A palavra do Senhor é viva e eficaz, né? Ela sempre produz edificação na vida dos seus filhos, daqueles que buscam compreendê-la ou entendê-la, a fim de, entendendo-a ou compreendendo-a, colocá-la em prática na sua vida. Bendito seja Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, a partir do versículo 1 a seguir. Eu vou pedir que você, no final do texto, deixe a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta, a fim de que nós venhamos dar uma olhada em alguns versículos com mais calma. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Vamos fazer a leitura então? Diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que também tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para a qual vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os falsos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em nome do Senhor. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Sentado mesmo, curva a tua cabeça e vamos orar mais um instante. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor Deus de toda a glória, bendizemos teu nome, Pai. Com alegria, Deus eterno, viemos mais uma vez a tua presença, Senhor. Nós já temos te adorado nesta noite, invocado teu nome, louvado, e já temos, ó Deus, com alegria, Senhor, nos confraternizado com aqueles que, segundo a tua graça, bondade e misericórdia, se encontram, Deus vivo, neste lugar, nesta noite, com o meu propósito. Neste momento, Deus eterno, em que haveremos de olhar para a tua palavra, Pai.
Desejo no nosso coração é que mais uma vez o Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê compreensão, nos conceda, Deus eterno, a capacidade de, olhando para a Tua Palavra, extrairmos dela, Senhor, algo que possa edificar a nossa vida, que possa, Deus eterno, produzir edificação no dia a dia de cada um dos Teus filhos, Pai, a fim de que venhamos aguardar o cumprimento da Tua promessa de forma sábia, e a fim, ó Deus eterno, de que ao Seu tempo venhamos alcançá-la para louvor da Tua glória. Então que mais uma vez o Teu Espírito encontre liberdade para manifestar-se em nosso meio segundo lhe apraz, a fim de que o Teu nome em tudo seja glorificado. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, e amém. Graças a Deus. Nós temos lido, irmãos, um texto que não é muito conhecido, acredito que da maioria. Particularmente, os irmãos bem sabem que normalmente eu procuro textos do Novo Testamento, histórias mais simples, porque muitas vezes na simplicidade das histórias que nos são contadas, nós conseguimos extrair com mais facilidade ensinamentos que possam ser práticos, que sejam aplicáveis à nossa vida diária. Todavia, como eu disse para os irmãos, ao longo dessa semana eu me deparei com esse texto e ele me chamou a atenção em alguns aspectos que eu gostaria de dividir com os irmãos nesta noite. Não pretendo ser extenso, mas eu gostaria de tentar levar os irmãos à compreensão daquilo que esse texto nos ensina, nos traz quando ensinamento. E o texto essencialmente vai nos dizer, ou nos relatar um momento em que o povo de Israel está vivenciando mais um de seus conflitos. Os irmãos que já fizeram leitura do Antigo Testamento, principalmente, sabem que o povo de Israel, ao longo de sua história, ele vivenciou diversos conflitos. Muitas vezes a nação de Israel, o povo de Israel, reino do norte, reino do sul, se viu diante de situações difíceis, porque com muita facilidade eles se afastavam da vontade de Deus. Deus havia feito uma promessa desde o início de que estaria com seu povo, mas muitas vezes o povo, em meio ao desfrutar-se da bênção do Senhor, se via farto de Deus e imaginava não ter mais necessidade da ação diária de Deus na sua vida. E quando isto acontecia, as nações, os povos circunvizinhos acabavam entrando em conflito com o povo de Israel por permissão de Deus. E muitas vezes Israel se viu em situações de aperto frente aos seus inimigos, não tendo condições de derrotá-los. Este texto de Jeremias vai nos dar conta de um desses momentos. Momento em que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia sitiado uma determinada parte de Israel, parte que cabia ao reino do sul, e estava prestes a dominá-la completamente e levar aqueles moradores de Israel cativo para a Babilônia ou para outras nações. Esse texto vai nos dizer que Jeremias, vendo que alguns já haviam sido levados em cativeiro, porque Babilônia já havia invadido Israel, em outro momento levado muitas pessoas cativas, agora é uma segunda investida deles. Mas já havia alguns que já haviam sido levados para cativeiro há muito tempo. E o que estava acontecendo, só para que a gente se situe, é que aqueles que haviam sido levados em cativeiro lá para a Babilônia, eles estavam muito ansiosos. Imaginem você, para que a gente ilustre, se hoje uma nação distante do Brasil invadisse o Brasil e levasse todos os brasileiros, ou um grupo de brasileiros cativo lá para a sua região. Vamos imaginar, exercício mental, tá? Que hoje a China invadisse o Brasil. É lógico que isso não tem condições de acontecer. Hipoteticamente, para que a gente compreenda o que eles estão vivenciando. Imagine que a China invadisse o Brasil e levasse cativos os habitantes da cidade de Eldorado do Sul para serem lá na China escravizados. Agora você imagine que você é levado à força de sua casa, de seu lar, você tem que deixar o seu trabalho, as suas relações, os seus amigos, você tem que deixar tudo e você é levado como escravo para uma outra nação, para um lugar onde as pessoas não te consideram, para um lugar onde as pessoas não te conhecem, para um lugar onde as pessoas sequer conseguem entender aquilo que você fala, para um lugar onde você é tratado como um escravo. Imagine que você está lá vivenciando essa situação. Certamente, seguramente, você estaria extremamente desejoso de um dia poder voltar para sua casa, de um dia poder voltar para sua nação,
de um dia poder voltar para a sua terra, para a sua vida. E este era o sentimento que existia no coração de alguns que habitavam naquela região de Israel e que já haviam sido levados cativos para a Babilônia. Eles estavam lá, estavam sendo escravizados e estavam vivendo um momento de extrema angústia, de aflição, desejosos de voltar para a sua casa. O que a Bíblia nos diz, num contexto próximo a este, é que lá na Babilônia se levantaram alguns falsos profetas. Algumas pessoas que, vendo o desejo que existia no coração daqueles que lá estavam de retornar à sua casa, começaram a profetizar segundo os seus próprios pensamentos e desejos, não segundo a vontade de Deus. Começaram a falar para aqueles que lá estavam em nome do Senhor, como se Deus houvesse falado, dizendo que em breve eles voltariam. E o retorno deles seria iminente, que eles ficassem tranquilos, que eles não se preocupassem com mais nada, porque muito em breve Deus de Israel haveria de pelejar por eles e eles tornariam para a nação de Israel. Só que esta palavra não vinha da parte do Senhor. Por isso Jeremias, sabendo destas coisas, por ordem do Senhor, ele envia uma carta para aqueles que estavam lá em Babilônia, de Jerusalém. Ele escreve uma carta para dar instruções para aqueles que estavam cativos lá na Babilônia e que estavam ansiosos para voltar para casa. E o que ele escreve, irmãos, nós vamos ver, e siga aí no seu texto, a partir do versículo de número 4. O conteúdo da carta, o conteúdo daquilo que ele enviou para aqueles que estavam na Babilônia, desejosos de voltar para a sua terra, era este. Ele escreveu: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. E o que ele diz para eles é isto: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, e os seus filhos, quando crescerem, deem a eles também esposas, para que vocês cresçam na terra, para que vocês não diminuam, para que este povo que está aí não acabe diminuindo, morrendo e não estendendo o grupo familiar. Ele diz: plantai pomares, comei dele, edificai. E vocês devem também procurar se inserir na cidade de tal maneira a orar por ela, de tal maneira que a cidade onde vocês se encontram venham prosperar, venham ter paz, para que vocês também venham ter paz. Em outras palavras, o que ele está dizendo para aquele povo é: tenham paciência, vai demorar ainda. Vocês têm que aprender a viver aonde vocês estão, porque esta palavra que estão dizendo para vocês, que vai ser amanhã, que vai ser depois de amanhã, que vai ser em breve, não é uma palavra verdadeira. Então, o que Deus estava dizendo para aquele povo, por intermédio do profeta Jeremias, que enviou esta carta, era justamente para que aquele povo sossegasse naquela cidade, e aprendesse a viver lá, e tirasse essa ansiedade que estava no coração deles, e que procurassem se pacificar naquele lugar, e aguardar a promessa que Deus havia feito a eles. Porque nos versículos seguintes, os irmãos vão ver que havia uma promessa. Deus havia prometido que haveria de trazer todos os cativos de novo para Jerusalém. Todos os cativos novamente para os termos de Israel. Não somente estes que foram na primeira leva e que lá já estavam, mas outros que também foram posteriormente, porque foram muitos levados cativos para a Babilônia. Então, aquele povo que está lá, eles sim estavam debaixo de uma promessa. Porém, não era o tempo ainda do cumprimento da promessa de Deus para com a vida deles. Quando eu li esse texto, irmãos, me chamou a atenção algumas coisas. Primeiro, que toda a palavra de Deus, ela é proveitosa para o nosso ensino. É o que diz o texto de Romanos 15, 4, que diz que tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. De tal forma que quando nós olhamos para esses eventos descritos no Antigo Testamento, certamente eles têm um fundo pedagógico, eles trazem algum ensinamento em si. E se nós tivermos um pouco de paciência,
tivermos um pouco de zelo, no intuito de buscar compreender o que Deus deseja transmitir através desses textos, nós vamos extrair deles algumas coisas que nos são proveitosas para a vida. É o que nos diz o texto de Romanos. Diz que aquilo que foi escrito não foi escrito sem sentido, não foi escrito sem propósito, não foi escrito por obra do acaso. Deus permitiu que aquilo que outrora foi escrito, relatos como este do profeta Jeremias, para que nós, no tempo presente, olhássemos para esses relatos e buscássemos, através destes, extrair alguns ensinamentos para a nossa vida. Então, pensando nisso, irmãos, nós podemos trazer em paralelo a experiência daquele povo para o nosso povo do tempo presente, ou para nós que vivemos no tempo presente. Nós também aguardamos que a promessa de Deus venha se cumprir sobre nossas vidas. Assim como aquele povo que foi levado para uma terra distante, para uma nação longínqua, e que lá se sentia ansioso para tornar a sua pátria, e que tinha da parte de Deus uma promessa de que um dia tornariam a sua pátria, também é o reflexo do tempo presente, porque nós também ansiamos um dia nos encontrarmos com o Senhor. O próprio Senhor Jesus foi quem nos prometeu que Ele haveria de preparar um lugar. Por ocasião dos momentos que precediam a ascensão de Cristo, Ele, reunido com os discípulos, Ele diz: olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei um Consolador, e dá toda uma explicação daquilo que haveria de acontecer em breve, e Ele diz que Ele mesmo voltaria. Ele voltaria para levar aqueles que eram seus, para que estes estivessem para sempre com Ele. De tal forma que, assim como aquele povo que estava cativo, nós também hoje estamos debaixo de uma promessa. E aqueles que servem a Deus de coração, que servem a Deus de verdade, que de fato compreenderam a natureza do Evangelho, que de fato compreenderam a natureza da experiência da vida cristã e que transcende aquilo que nós podemos viver nesta vida, todos estes que chegaram a este grau de entendimento anseiam pelo cumprimento da promessa de Cristo. Qual o cristão verdadeiro que não anela do mais profundo do seu ser encontrar-se com o seu Senhor? Quem de nós não deseja encontrar-se com Cristo? Quem de nós não gostaria de hoje mesmo poder ter um encontro com Jesus? Quem de nós que somos servos de Deus, que não gostaria que o arrebatamento fosse hoje, que fosse agora, que o Senhor fendesse o céu segundo a sua promessa e nos chamasse nominalmente para estar com Ele? Todos nós que já tivemos um encontro com o Senhor, anelamos isso continuamente. Aí alguém vai pensar: não, mas eu tenho certa resistência a isso, irmão. Eu não desejo isso. Se você não deseja isso, é porque talvez você não se sinta digno de encontrar-se com o Senhor. E se você não se sente digno, isso só pode ser por dois motivos: ou porque você ainda não compreendeu a natureza da graça de Cristo, ou porque você ainda deliberadamente vive em pecado. Mas aquele indivíduo que já compreendeu a graça de Cristo e que vive debaixo desta graça, que já encontrou a justificação provida por Cristo pela fé através do sangue vertido no Calvário, ele sente o desejo, a vontade intensa, latente, contínua de encontrar-se com o seu Senhor, de ir habitar as moradas celestiais. É a promessa do próprio Cristo. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos recolherei, vos levarei para que onde eu estiver, vós também estejam. Então, pensando, irmãos, neste contexto que nós lemos, assim como aqueles que se encontravam exilados lá na Babilônia, eles tinham o desejo de tornar para a sua pátria, nós também temos esse desejo. Isso é natural, isso é próprio daquele indivíduo que já teve um encontro com Cristo. Mas o que me chama a atenção nesse texto, e é o que de fato eu gostaria de compartilhar com os irmãos, diz respeito à natureza da espera que todos nós experimentamos. Porque aquele povo, o povo que tinha sido levado cativo, eles estavam ansiosos para tornar, e alguns falsos profetas naquele tempo ainda os incitavam, dizendo que muito em breve eles tornariam, que era algo eminente, era algo que haveria de acontecer a qualquer momento.
Isto, naquele período, causou naquele povo uma ansiedade extrema. A vida daqueles que estavam lá no cativeiro, lá em Babilônia, ela como que parou. As pessoas não tinham mais desejo de seguir a vida naquele lugar. As pessoas não tinham mais desejo de trabalhar, não tinham mais desejo de constituir família, não se importavam com a nação onde eles estavam, porque eles pensavam simplesmente o seguinte: o Senhor vai nos tirar daqui muito em breve. Isso é iminente. Os profetas, os falsos profetas diziam isso. Vai ser muito breve. E com este entendimento, ou crendo nisso, eles pensavam assim: então não precisamos fazer mais nada. Não há necessidade nenhuma de seguir o curso da vida aqui. Não há necessidade nenhuma de fazer projeto nenhum. Não há necessidade nenhuma de construir casas, como o texto diz. Não há necessidade nenhuma de se plantar pomar, porque amanhã ou depois que nós vamos tirar, nós não vamos nem ver as árvores crescer. Não há necessidade nenhuma de buscar relacionamentos com as pessoas desta terra, porque muito em breve nós sairemos daqui. E em função disso, a vida deles estagnou-se. Eles deixaram de viver por conta disso. Eles viviam tão somente em função de uma promessa que não era verdadeira para eles naquele momento. Então Jeremias vai escrever para eles essencialmente para dizer: não, vocês estão enganados. A despeito de haver uma promessa, vocês devem seguir vivendo. A despeito de haver uma promessa, a vida de vocês não deve parar. A despeito de haver uma promessa, vocês devem seguir trabalhando. Vocês devem seguir empreendendo. Vocês devem seguir projetando sonhos que vão se realizar daqui a um tempo. Porque a promessa não é ainda para o dia de amanhã. Em outras palavras, o que Jeremias está dizendo é: sigam a vida. Com uma esperança, sim. Crendo numa promessa, sim. Mas a vida deve continuar. E é isto que vai nos dizer essencialmente o texto. Vamos ler o que o texto diz, irmãos. A carta, ainda dentro daquele texto de Jeremias, capítulo de número 29, a primeira coisa que ele vai dizer, e que estava escrito nessa carta, é: assim diz o Senhor, a partir do versículo 4, tá? Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Primeiro, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. O que ele está dizendo é: a vida deve seguir. Vocês devem ter cuidado de vocês mesmos. Vocês devem se preocupar com vocês mesmos, porque o indivíduo que busca construir uma casa, ele está pensando em quem? Ele não está pensando no vizinho. Se você está desejoso, ou se você construiu, ou se você adquiriu uma casa nova, você o fez para o seu próprio benefício, porque você está desejoso de ter uma qualidade de vida melhor, porque você está buscando um pouco mais de conforto para a sua vida, porque você quer ter um pouco mais de tranquilidade. Se você está plantando uma vinha, que era o que eles faziam naquele tempo, e trazendo para a nossa realidade do tempo presente, é um trabalho. Então, se você trabalha, é no afã, no desejo de no final do mês receber um salário. Para quê? Para que a sua condição de vida seja melhor. Para que você possa dar o sustento adequado para sua esposa. Para que você possa desfrutar de forma mais agradável daquilo que te cerca, das comodidades do tempo presente. O que o profeta está dizendo primeiramente é isto: tenham cuidado de vocês, sigam esperando, mas não sigam esperando sem se aperceber de que a vida está continuando. A vida não para na espera, a vida não cessa na espera. Esperem, sim, há uma promessa, mas esperem vivendo, esperem seguindo o curso da vida. Como? Primeiramente, cuidando de si mesmo. Neste texto, o que o profeta está dizendo é isso: pensem em construir casas, pensem em melhorar a sua condição de vida, pensem em trabalhar. Façam projetos que sejam para o futuro, porque para eles o que o profeta está dizendo é: plantem pomares. Ninguém planta um pomar hoje e amanhã tem um pé de fruta que você vai arrancar. Isso demanda tempo,
e dependendo da plantação, muito tempo. De tal forma que se eu lanço uma semente hoje na terra, eu só vou colher daqui a um tempo. Isso implica dizer que isso é um projeto futuro. Quando eu estou lançando uma semente na terra, eu estou planejando para o futuro. E é isso que o profeta vai dizer: tenham cuidado de vocês, trabalhem, façam projetos para o futuro. Não pensem que essa esperança de vocês vai se consumar no dia de amanhã, porque pode não se consumar e a vida tem que seguir o seu curso. Vocês têm que esperar vivendo. Num segundo momento, a partir do versículo de número 6, ele vai dizer o seguinte: tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí e não vos diminuais. No primeiro momento, o que ele está dizendo essencialmente é: tenham cuidado de vocês mesmos. Num segundo momento, o que ele vai dizer é: tenham cuidado com a sua família. Porque o que ele está dizendo é: desenvolvam relações familiares. Tenham filhos, tenham filhas, deem as suas filhas em casamento, que os seus filhos casem-se com outros e que tenham os filhos. Ou seja, tenham cuidado com a família de vocês. O que eu quero que os irmãos percebam é a progressão do raciocínio de Jeremias, e não de Jeremias, de Deus para com aquele povo. O que Deus vai dizer primeiramente para o povo é: vocês têm que ter cuidado de vocês, à medida em que vocês esperam. Segundo, este cuidado que vocês têm com vocês, ele deve ser expandido para o círculo familiar. Vocês têm que também cuidar de seus familiares. Daí a gente pensa assim: mas irmão, isso é lá para o Antigo Testamento. Para o Novo Testamento, essa palavra não faz muito sentido. Será que não? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar o texto de 1 Timóteo 4,16, que diz: tem cuidado de ti mesmo. O texto diz: e dessa doutrina, assim, fazendo, haverá de salvar todos aqueles que te ouvem, a ti mesmo. Mas percebam que este raciocínio usado para o Antigo Testamento, ou para este contexto, é o mesmo do Novo Testamento. Assim como, através do profeta Jeremias, Deus está dizendo para aquele povo: tenham cuidado de vocês, no Novo Testamento nós vamos encontrar a mesma coisa. Nós que esperamos uma promessa, nós temos que nos preocupar em seguir vivendo. Nós que esperamos uma promessa, nós temos que ter cuidado de nós mesmos. E assim como aqueles que estavam esperando, no segundo momento eles tinham que ter cuidado com o seu círculo familiar, também nós que vivemos no tempo presente, nós devemos ter cuidado. O ensinamento que era para aquele período é válido também para este. Texto de 1 Timóteo 5,8 vai nos dizer: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Percebam que esta espera, irmãos, ela não pode ser passiva. Eu não devo cruzar os braços e aguardar a promessa de Jesus. Afinal, o Senhor vem buscar a igreja. Glória a Deus, isso é uma verdade? Claro que é uma verdade. É uma promessa. Mas quando isso vai acontecer? Nós não temos o conhecimento disso. Isso pode acontecer muito em breve? Pode. Mas isso pode levar mais 1, 2, 3 gerações. Nós não temos como discernir tempos e épocas, foi o que Jesus disse. Então, nós devemos esperar o cumprimento da promessa, mas devemos esperar seguindo a vida de forma sábia. Como? Tendo cuidado de nós mesmos. Como? Estendendo este cuidado para o nosso círculo familiar. Porque nas palavras de Paulo para Timóteo, um indivíduo que não faz isso é pior do que o ímpio. O indivíduo que não faz isso já negou a sua suposta fé. E é pior do que aquele que não serve a Deus. Num terceiro momento, seguindo para o texto, no capítulo ainda de número 29, no versículo 7, ele vai estender esse raciocínio, ou ele vai estender este cuidado, dizendo: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. No primeiro momento ele diz: tem cuidado de ti.
Num segundo momento, ele diz: expande esse teu cuidado para o círculo familiar. Num terceiro momento, ele vai dizer: expande esse teu cuidado por toda a cidade. E aí alguém vai se perguntar: mas como eu posso cuidar de toda a cidade? Eu posso cuidar de mim. Eu posso ter um cuidado para com a minha família, se eu for zeloso e sábio o suficiente para fazê-lo. Mas eu não tenho como ter um cuidado por toda a cidade. O texto vai nos dar receita para isso. Percebam que o texto está dizendo: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela. É obrigação, é dever do cristão orar por sua cidade. Quando nós fazemos isso, nós estamos estendendo o cuidado para com toda a cidade. Lembre-se de alguns textos, irmãos. Por exemplo, aquele que nos diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós não vemos, os nossos olhos não conseguem enxergar aquilo que se produz no mundo espiritual quando nós oramos. Mas o que o texto bíblico nos ensina é que à medida em que nós nos colocamos como intercessores, há um mover muito grande no mundo espiritual, ainda que nós não vejamos. E o que o texto vai nos dizer é que nós devemos fazer isto, nós devemos interceder pela cidade na qual nós estamos inseridos, ou seja, nós devemos estender o nosso cuidado. Isso nós vamos ver no Novo Testamento também, para que não se pense que era só naquele período. 1 Timóteo 2, 1,4 diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Nós devemos esperar uma promessa que repousa sobre nossas vidas? Sim, mas nós devemos esperá-la ativamente. Nós não devemos ser passivos diante da vida. Devemos ter um cuidado conosco, devemos ter um cuidado com a nossa família e nós devemos ter um cuidado para com a cidade na qual estamos inseridos. Percebam que para além da oração, no versículo 7, o texto vai dizer: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela. São duas coisas: procurar a paz e orar por ela. Com a oração todos estamos acostumados. Mas como nós poderemos promover a paz na cidade onde nós estamos inseridos? Aí nós vamos encontrar alguns textos interessantes. Por exemplo, João 16:33. O próprio Jesus disse isto: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta paz que a cidade precisa, ela só se encontra na pessoa de Jesus. Então, se eu desejo transmitir esta paz, se eu desejo levar esta paz à cidade, então eu devo anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a missão da igreja. Jesus foi quem ordenou isso. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas assim sucessivamente. A missão da igreja faz parte da espera. A missão da igreja faz parte de uma espera ativa da promessa de Deus, de tal forma que se de fato eu já tive um encontro com Cristo, e que se de fato eu estou no aguardo do cumprimento de uma promessa, eu devo fazê-la segundo a instrução bíblica, segundo aquilo que Deus deseja que eu faça. E o que Deus deseja que eu faça, à medida em que eu espero o cumprimento da promessa, não é que eu cruze os braços e não faça nada. O que Deus deseja não é que eu cruze os braços e simplesmente vá seguindo o curso natural da vida. Não é que eu simplesmente vá, como dizem alguns, abre aspas, deixando a vida me levar, fecha aspas. Este não é o propósito de Deus, esta não é a vontade de Deus. Nós devemos ter uma atitude ativa diante da vida.
Nós devemos ter o cuidado conosco mesmo, o cuidado com a nossa família e o cuidado com a nossa cidade. Outro texto, o texto de João, capítulo 14, 27, Jesus vai dizer: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. No texto de Isaías 52, 7 vai estar escrito: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que faz ouvir a paz. A paz deve ser transmitida, irmãos. E esta é a missão essencial da igreja. De tal forma que eu gostaria que você, nesta noite, guardasse isso no seu coração. O que Deus deseja é que nós venhamos sim confiar numa promessa que foi feita para nós. Que nós venhamos sim esperar o cumprimento desta promessa. Mas que a vida não pare. A vida tem que seguir. E seguir a vida é ter cuidado primeiramente consigo. Seguir a vida é ter um cuidado para com a sua família. E seguir a vida é ter um cuidado para com a sua cidade, anunciando o Evangelho de Jesus. Anunciando esta paz maravilhosa e gloriosa, que nós já alcançamos pela graça de Deus, mas que muitos ainda não alcançaram. E só alcançarão quando nós entendermos que esta é a vontade de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós fizermos isso, então nós estaremos dentro da vontade de Deus. Quando nós fizermos isso, então nosso coração haverá de se pacificar de tal forma e maneira que nós não nos tornaremos ansiosos na expectativa da vinda do Senhor, porque nós sabemos que estamos no centro da sua vontade. E no centro da vontade de Deus é o local onde as bênçãos de Deus se revelam. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Vamos orar ao Senhor. Se você ainda não tenha tido uma atitude ativa diante da vida, se você é aquela pessoa descompromissada, se você é aquela pessoa que está deixando a vida seguir o seu curso, sem propósito, sem sonho, sem cuidado algum, então reveja os seus conceitos à luz da palavra de Deus. Tenha uma atitude diferente diante da vida e o Senhor vai te abençoar muito mais.